No advento da vida, em qualquer situação, desde os homens das cavernas, a morte ela sempre esteve levando os homens para o astral, né? E muitos deles ficando em zonas inferiores, que são as zonas, quando chamam inferiores, não é que elas são ruins, mas elas acabam sendo ruins porque os seres eles enlouquecem nesses lugares por causa do surto. Na verdade, o ser humano ele surta em vários aspectos. Durante a vida tem uma pessoa nervosa, uma pessoa que perde o controle, e você percebe que nós temos momentos de pequenas saídas também da normalidade. Isso baixa a nossa vibração quando isso acontece. É uma sensação que mantém uma frequência mais baixa. Eu já fiz um áudio sobre frequências aqui. Tudo que acontece que a gente tem aqui são frequências. Então, o ser humano, desde a época das cavernas, muito antes de estudo espírita, estudo hinduísta, qualquer coisa, que é os devas, o que você pensar, já acontecia o processo espiritual normalmente. Nós fomos decodificando no decorrer do tempo, entendendo, mas o ser humano sempre sentiu as influências espirituais, que eram os assédios. Os assédios mais simples que acontecem são aqueles que você cria uma confusão, em qualquer ente no passado, os seres que viviam lá, sejam a gente mesmo em outras vidas ou outros seres, eles tinham consciência ainda menor, não tinha regras, não tinha leis, não tinha punição, não tinha. O que existia era o olho por olho, dente por dente, muito antes da própria lei, né? E dessa lei é considerada a primeira regra do direito, a primeira lei existente, a primeira, entre aspas, a lei existente, como se entendia como alguma coisa. O ser humano ele já fazia isso. E com isso ele levava, matar alguém nunca resolveu o problema. Mas, de fato, levava para o mundo espiritual, era o primeiro assediador que começava a fazer. O ser humano não morre. E aí ele começa a perseguir as pessoas, seja na própria vida, em que é feito o processo, isso era feito muito. O Estado ou uma organização na época, por exemplo, na época de Jesus, em que o judaísmo, que era Paulo, inclusive, que era um juiz da coisa, levava as pessoas ali, muitos eram condenados à morte, e as pessoas não morrem. Ou seja, são assediadores, são pessoas que ficam, às vezes, revoltadas e voltam. Então, nós temos vários tipos de repercussões de seres que têm um nível de influência sobre a gente incrível. E conforme é importante falar isso, a gente não tem noção, mesmo eu falando isso, nós não temos noção da influência espiritual que nós temos sobre a gente. Nós podemos dizer que o mundo espiritual nos dirige, e não é exagero. Você pode falar que a influência sobre qualquer, não só a influência espiritual, que também somos espíritos, nós temos influências também uns sobre os outros, o tempo inteiro. O que você mora com a pessoa, não vai falar isso tudo hoje. Tá? E o primeiro assédio que acontece é o assédio pessoal. Normalmente por questões de ódio ou afinidades. Como que se pode ter um assédio por afinidade? É simples. Você tem um vício, um ser desencarnou com aquele vício, então qualquer coisa que leva uma pessoa a desencarnar com vício, pornografia, sexo, né? Enfim, cigarro, drogas, bebidas e qualquer coisa que apegue uma comida, uma pessoa a desencarnar, ela tem uma possibilidade, de acordo com o tamanho do seu vício e seu nível de consciência, de ficar beirando as zonas inferiores por necessidade. Ela não necessariamente é uma pessoa ruim por causa disso, mas ela não consegue se desprender dessa necessidade. Por exemplo, uma pessoa que se droga, que usa crack, ela não necessariamente é uma pessoa ruim. Ela se perde num processo, entra num negócio que muitas vezes não tem volta, o Estado não consegue, a gente não consegue ainda cuidar, a família não consegue cuidar, vira um zumbi encarnado. E ela vai para o umbral, ela já vive uma zona de umbral encarnada, enquanto está desencarna, é difícil não ficar. Então é muito difícil uma pessoa que usa crack não ter um usuário que desencarnou de crack também o sugando no plano espiritual, porque quando uma vez você desencarna, o corpo físico, o corpo astral, que é o corpo cópia do corpo físico, ele não sente mais as mesmas sensações, ele não se dopa, você não consegue mais suprir. E se descobre muito rápido que a proximidade áurica com o encarnado, que mantém uma energia animal, faz com que ele supra a sua necessidade. Então, é normal a proximidade com o espírito, que não é um assediador raivoso, mas ele é um assediador necessitado, que vai encontrar em você, e aí o que acontece? Se eu estou aqui tomando um uísque e tomo uísque todos os dias, as chances de eu ter um assediador é 100%. 100%. Não tem outra.
se você bebe todo dia, você tem assediador. Ponto. Porque tem gente que desencanou que bebe todo dia. Por exemplo, o cara que toma uma cerveja ao fim de semana, ele não necessariamente, equilibradamente, ele não tem perfil de ser assediado. Porque o cara que desencarna por bebida, ele é uma coisa descontrolado. Ele não vai conseguir, ele vai precisar de alguém que faça isso todo dia. O problema é que tudo que você começa a fazer um pouco, se você não tomar cuidado, você vai ser assediado temporariamente, que quando você vai entrando... Isso é uma coisa que eu ia falar. Os locais que são de assédio. Os restaurantes, os motéis, os shoppings, todos os lugares têm controle, nós vamos falar disso também, tá? E esses espíritos, eles pegam pessoas para puxar energia. O tempo inteiro. Você entra num hotel, olha, viu? Eu não sei se você sabe. Não tem como não ter um espírito lá com você no motel. Ele tá lá com você. Isso não tem. Não tem proteção. Mesmo que você vá com uma pessoa que você ame muito. Porque o ambiente, ele é voltado a uma coisa que você está dentro da sua casa. Você vai com uma pessoa que você gosta e você está com alguém que você ama. Porque alguém que você não tem nenhum sentimento, você pede uma coisa chamada alcova blindada pelo amor. Que é quando você brinca com a pessoa, tem toda a sensação sexual, mas você está com amor. Então você tem uma tendência à proteção, principalmente dentro de uma região protegida. Se você vai para um motel, que é uma região aberta, onde é controlada por seres que lá estão, mesmo que você ame muito, ali você vai ser sugado. E às vezes... Sabia que tem um pedágio? Eu vi isso já fora do corpo. Existe um pedágio sobre quem está entrando no motel. Olha, o casal tal aí é de um nível tal. Assim também tem aqui, o próprio YouTube faz isso. Você sabia que o YouTube ele classifica as pessoas por A, B, C, D? Você sabia disso? Como assim? É verdade. O público de as pessoas que assistem o canal, eles são de forma interna classificados por... Eles sabem quem você é. Então eles sabem que determinado canal tem um determinado padrão de público X pelos anúncios que eles costumam assistir. E que aquilo que eles costumam consumir. Então eles selecionam as pessoas por A, B, C, D e até pagam mais ou menos no processo da monetização por isso. No astral a mesma coisa. Há um tipo de seletividade de público de acordo com o casal ou com o grupo que entra ali, ou com quanto que se vai ter de energia daquele processo. Então, fica mais caro. O escambo no astral funciona assim. Mas voltemos, é só para entender como é complexo. Isso, se parar para pensar, nós somos complexos. Sabe por que o YouTube não divulga isso? Porque, de alguma forma, isso determina... Isso não é só o YouTube, não. Todos os seres que trabalham com a... Isso determina alguma discriminação. Sim, uma segregação de alguma forma. Os canais mais apelativos e mais sensacionalistas, isso não sou eu que estou falando, você pode ver isso na internet. Tem lugar que você bota o canal na internet, ele vai dizer qual é o público do canal. Tem lugar que você vai, conhece o seu público. Você bota o link do grupo do YouTube que você assiste, ele determina o público, ele faz uma estatística e dentro disso ele diz, esse canal tem público B, esse canal tem público D. Você vai ver que os canais mais sensacionalistas, eles têm público D. São as pessoas que normalmente questionam menos, acabam caindo também em propagandas de menor possibilidade. Eles determinam por questão de intelectualidade. É interessante isso. Isso é um estudo social e verdadeiro. Isso é um controle social sobre a gente. Tanto que você vê um anúnciozinho aqui no celular, aqui, ele vai aparecer no computador. Você vê no Face de um lugar, ele aparece no YouTube do outro. Se você falar perto do celular, você falar, que é quer tudo controlado. Coisa, já chega os anúncios. Se você parar para pensar, como nós somos controlados pelo lado físico, há de se entender que existe um controle pelo lado espiritual bem mais complexo, inclusive. Mais complexo do que a gente imagina.